Bora lavar a alma, pra variar só um pouquinho, vamos lavar a nossa alma, porque o Alexandre de Moraes ele foi humilhado, ele tomou foi um vexame e merecidíssimo. E bora aqui direto ao ponto. O filme não tá aí? Aí, o filme está aí. Isso foi no dia 8 de janeiro. Vocês podem perceber que só são senhoras com bíblias na mão, né, rezando. O carro, elas estavam ajudando a trocar o pneu do carro, né, porque há uma certa divulgação de que não se pedia intervenção, que não havia armas, que não houve violência, só senhorinhas com a Bíblia na mão. Nenhuma Bíblia, só para que conste, foi apreendida no dia 8 de janeiro. Só que enquanto isso tudo ocorria, as pessoas, os invasores, os golpistas, filmavam e chamavam mais gente para depredar e para atingir o objetivo, que era a decretação de uma GLO, e assim que chegassem as Forças Armadas, eles iriam pedir a adesão das Forças Armadas para o golpe de Estado. Olha, onde estava a autorregulação das Big Techs? A inteligência artificial não percebeu que isso era uma convocação para aumentar a tentativa de golpe de Estado? Os algoritmos continuaram direcionando para as bolhas nas redes sociais que defendiam intervenção militar, incentivando. Pode parecer risível o que eu vou dizer agora, se não fosse trágico, mas mais de 400 pessoas foram condenadas, nós já temos mais de 1.000, mas mais de 400 pessoas foram condenadas porque elas mesmas postavam o que estavam fazendo no dia 8 de janeiro e convocando outros manifestantes para intervenção militar, para golpe de Estado no dia 8. E isso sendo incentivado pelas redes, com a possibilidade que foi necessário conter com os governadores de estados, com os comandantes das polícias militares, do efeito dominó. Porque o que pretendiam essas mensagens era um efeito dominó, um efeito em cascata, em vários estados que ainda tinham pessoas à frente dos quartéis do Exército. E onde estava a autorregulação? Porque tudo impulsionado, tudo monetarizado, tudo ganhando dinheiro. Será que só eu acho isso imoral, antiético, inconstitucional por ferir o juiz natural, ilegal por ferir a imparcialidade do julgador, o juiz da causa, falando da causa, se pronunciando sobre provas da causa, rindo da causa, falando da causa como se ele tivesse investigado, acusado, processado, como se ele fosse uma das partes na demanda e não o julgador. Inclusive o julgador de processos que ainda discutem esses fatos de 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, o relator dos processos da chamada trama golpista, relator de processos de 4 núcleos que ainda apuram esses fatos. Sim, Jair Bolsonaro, Felipe Martins, Braga Neto, os Kid Pretos respondem pelos fatos de 8 de janeiro, que o relator está no Gilmar Palusa, tirando sarro do caso e sustentando a gravidade e culpabilidade dos envolvidos. Não, isso não é normal. Em um Estado de Direito, o juiz que age dessa forma deve ser declarado impedido para atuar e julgar a causa. Isso fere de morte o juiz natural e a imparcialidade do julgador, que é essencial em um devido processo legal, em um processo democrático. Isso, eu falo para vocês, é o fundo do poço desse processo que chamaram de trama golpista. Esse é o fundo do poço do processo brasileiro. Acompanhe aí comigo que vale a pena. Por que o Alexandre de Moraes faz isso? Porque isso é o que ele sempre fez. Como é que o Alexandre de Moraes foi subindo aqui nesses cargos? É você sair da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, vai para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça vai para o STF. E aí, como que ele sai de secretário de Segurança Pública de São Paulo e vira ministro?
É um processo de impeachment que aconteceu em dezembro de 2015, foi aceito em dezembro de 2015 pelo Cunha. Aqui, vamos lá, timeline, né? Linha do tempo para vocês. Dezembro de 2015, Cunha aceita o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, que vai terminar em agosto de 2016, quando o Temer vira presidente e a Dilma Rousseff deixa de ser presidente. O que acontece nesse ínterim aqui? Entre dezembro de 2015 e outubro de 2016. Em abril, um hacker, curiosamente, né, sempre um hacker, invade o telefone da esposa do Michel Temer, que viria a ser, e acabou sendo, né, presidente meses depois, abril. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses antes. 6 meses antes de consolidar o impeachment, e nós estamos falando aqui em dezembro, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. Então, em 4 meses de processo de impeachment, curiosamente, um hacker. Qual partido que pediu isso aí? Ah, que pergunta difícil. Quem será que tem interesse naquele momento, né, de pressionar o Michel Temer? Pois é, que pergunta difícil, né? Alguém contratou um hacker, invade o telefone da Marcela, e no telefone da Marcela tem nudes, tem mensagens comprometedoras e envolvimentos de corrupção. Né? Segundo o conteúdo hacker, eu não estou dizendo que eu não vi o celular, não sou policial, não faço perícia. Segundo o conteúdo hacker, teria ali então nude da Marcela. Ainda bem que isso não aconteceu com o Lula, né? Imagina, nude da Janja, meu irmão, ia ser o apocalipse dessa porra. Puta que Kombi do céu. Graça. Né? Enfim, aí, nude da Marcela, com a alegria da nação, e aí tinha. E aí depois tinha mensagens comprometedoras de crime, né? E ela estaria então conversando com o irmão. Meu irmão, essa porra explodiu no cenário político brasileiro, no meio do impeachment. Você imagina, tá rolando um impeachment num país, do nada. A mulher do cara que vai virar presidente virou patrona do OnlyFans antes do OnlyFans existir. Você tem noção disso? E do nada, assim, a parada... Você tá no meio de um impeachment, um processo de impeachment, do nada a parada virou Xvideo, OnlyFans, assim, blur. Só o Brasil que tem esse tipo de história assim, né? Do nada. Não existia OnlyFans ainda naquela época. E aí, rolou, nudes. Né? O caso era para ser investigado onde? Polícia Federal, né? Claro, ela é esposa de um vice-presidente. E em pouco tempo se tornaria presidente. Não, o caso foi para a Polícia Civil de São Paulo. Curioso, né? Onde o Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública. Olha só. E aí é ali que começa a porra toda. É ali. Como é que o Alexandre de Moraes chegou até lá? Ele pegou e resolveu o caso com a Polícia Civil de São Paulo. O maluco foi preso, foi condenado, e os jornais que estavam noticiando a parada, Globo, né, o jornal Globo e Folha de São Paulo. Foi Terça Livre não, tá? Só para o pessoal saber aí. Tem nada a ver com Terça Livre, não foi o que eles chamam de blogueiro, foi a tal da imprensa profissional com C cedilha, né? Foi a tal da imprensa profissional que estava ali divulgando esse tipo de conteúdo, que eu acho imoral, né? Não acho digno isso. Enfim, rolou, pau! E aí, os jornais que noticiaram isso foram silenciados. Inclusive, pagando com direito à multa. E o juiz que fez isso, juiz de Brasília, da Vara de Brasília, e calou todos os jornais. Mas o que tem em jogo aqui, que eu quero explicar para vocês. O mesmo Alexandre de Moraes, que saiu em defesa do Temer para poder resolver essa parada, é o mesmo Alexandre de Moraes que está colocando o passado, dias depois da manifestação, do dia 16, tá botando lá a faca no pescoço dele de novo. Ó, eu sei o que você fez no verão passado. Esse é o Alexandre de Moraes. Ele age, não como, ele age de modo criminoso. Eu ia falar que ele age como um criminoso, mas como um criminoso eu estaria sendo, seria eufemismo da minha parte. Ele age criminosamente. É assim que ele faz. E moralmente, óbvio, isso já está evidente para todo mundo, mas ele age de modo criminoso. Isso é coisa de gangster. Isso é coisa de gangster.
É surpreendente. Pisa em Moraes com uma aula de democracia no STF. E eu peço vênia a vossas excelências para abrir aspas e ler alguns trechos deste lembrete do eminente relator. Uma série de mentiras. Vossa Excelência ultrapassou os limites legais ao conduzir a audiência do colaborador Mauro Cid. Assim, a justiça retrocede. E a retidão fica à distância. Pois a verdade caiu na praça e a honestidade já não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não houve ninguém e que ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Isaías capítulo 59, versículos 14 ao 17. E é debaixo dessa palavra que eu consagro a minha fala, a vida de vossas excelências, essa casa, saudando em primeiro lugar ao excelentíssimo senhor ministro presidente Cristiano Zanin, saúdo a belíssima e honrosa decana desta casa, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, nosso relator, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino e ministro Luiz Fux, colegas advogados, serventuários, excelentíssima senhora subprocuradora-geral de Justiça, doutora Cláudia Sampaio, recebam todos a calorosa saudação da defesa. Na minha fala, nós vamos delimitar 4 pontos que são exatamente aquilo que inseriu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, pelo qual eu tenho a honra de defender nessa tribuna, e que inseriram ele dentro de uma investigação maquiavélica, tão somente o primeiro ponto, por ter compartilhado com o tenente-coronel Mauro Cid um documento em que se tratava de uma possível fraude nas urnas. O segundo ponto, que a denúncia destaca como elemento incriminador da conduta do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, seria uma suposta reunião, e aqui a fatídica reunião, na residência do general Braga Neto. O terceiro ponto seria um alegado monitoramento do excelentíssimo senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, e do excelentíssimo senhor presidente Lula. E o quarto e último ponto, a respeito da elaboração de uma planilha chamada OP Luneta. Vale lembrar que, após os 2 primeiros fatos, que foi o compartilhamento do documento e esse encontro na residência do general Braga Neto, automaticamente foi imposta busca e apreensão, cautelares, ele perdeu o 3º comando da Divisão das Forças Especiais do Estado da Amazônia e perdeu já 4 promoções ao posto de coronel. Tudo isso apenas com os 2 primeiros fatos. A primeira tese que a defesa traz à tribuna é em relação ao cerceamento de defesa ainda em sede de inquérito policial na primeira oitiva do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. 22 de fevereiro de 2024 é a data em que ele é chamado à Polícia Federal para prestar o seu depoimento. Como surpresa, quando se apresentou para colaborar com as investigações, pasmem, o delegado informou que ele era obrigado a responder a 111 perguntas previamente elaboradas. Não havia o direito de responder 1, 2 ou 100 ou 110, apenas a integralidade. Quando o advogado da época pediu acesso aos autos, o acesso também lhe foi negado. Então, além de não conhecer os fatos, objeto daquilo que ele teria que responder, também teria que responder a 111 perguntas. A defesa consignou na época a nulidade, afringindo o artigo 23, parágrafo único da Lei de Organizações Criminosas e a própria súmula vinculante do Supremo. Nós pedimos inúmeras vezes para que ele fosse ouvido. Até hoje, ninguém ouviu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Até hoje, ninguém lhe perguntou, afinal, o que aconteceu? Ninguém sabe. O que nós temos de versão apresentada para a mídia e perante vossas excelências é tão somente a versão da Polícia Federal. Essa é a primeira vez que ele é ouvido através do seu advogado. A segunda tese de nulidade é a respeito da contraditória delação premiada do colaborador Mauro Cid, que prestou mais de 10 depoimentos e, nos primeiros deles, até que tinha uma condizência com a verdade. Eu lembro da data de 11 de março de 2024, onde ele prestou um depoimento, e depois o derradeiro depoimento, antes de subverter completamente toda a linha de raciocínio, que foi em 19 de novembro de 2024, ele negou completamente
qualquer encontro na residência do general Braga Neto, qualquer plano de golpe, negou violência, isso em relação ao tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, e foi completamente condizente com aquilo que a própria defesa estava falando. Acontece que depois dessa audiência do dia 19, a Polícia Federal pediu a prisão de Hélio Ferreira Lima, a Procuradoria-Geral da República, em apenas 1 hora, apresentou um parecer pela prisão, e o excelentíssimo senhor ministro relator convocou uma nova audiência, agora para o dia 21 de novembro de 2024. Antes de iniciar a audiência, o ministro relator fez um lembrete a Mauro Cid, e eu peço vênia a vossas excelências para abrir aspas e ler alguns trechos deste lembrete do eminente relator. Uma série de mentiras. E eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Fecho aspas. Quando o ministro relator fala que havia uma série de mentiras na delação premiada de Mauro Cid, ele estava demonstrando cabalmente que já havia escolhido uma verdade. Só discerne uma mentira aquele que conhece verdade. Até então, nós só tínhamos um relatório da Polícia Federal, ou seja, elementos informativos de inquérito que sequer eram prova, mas foram suficientes para que o ministro constatasse uma verdade e discernisse uma mentira. Ato seguinte, depois de lembrado que perderia a sua imunidade, que seu pai, sua esposa e também sua filha perderia, ele alterou completamente o seu depoimento e aí sim começou a dizer aquilo que ia ao encontro do que estava no relatório final da Polícia Federal. Nessa mesma audiência, derivou uma segunda nulidade, e aqui eu peço todas as vênias ao eminente ministro relator, mas a defesa entende que Vossa Excelência ultrapassou os limites legais ao conduzir a audiência do colaborador Mauro Cid, porque Vossa Excelência não só analisou os requisitos legais, mas Vossa Excelência determinou que ele sanasse omissões pelo qual o senhor acreditava que era mentira. E eu devo lembrar aqui, Dr. Paulo Bonet não está presente, mas essa seria uma atribuição dele. Essa seria uma atribuição do delegado de Polícia Federal, jamais do ministro que conduz a delação premiada. E aqui há uma evidente violação ao artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 2.850, pela conduta ativa de Vossa Excelência, mais uma vez, data máxima vênia, indo inclusive de encontro com que o plenário dessa casa decidiu nos autos da ADI 6298 e as suas conexas, em que disseram e reafirmaram a respeito da constitucionalidade do artigo 3A do Código de Processo Penal, declarando que o Código de Processo Penal e, consequentemente, a Constituição possuem um caráter eminentemente acusatório. Como caráter eminentemente acusatório, não se substitui a atividade probatória das partes, principalmente em um caso como este, em que está decidindo a respeito de direitos fundamentais e da próprio respeito à Constituição. No mérito, excelências, eu trago a primeira tese, que seria a respeito desse fatídico encontro na residência do general Braga Neto, aonde a denúncia traz como se esse encontro fosse previamente elaborado com o intuito maquiavélico de se discutir um plano de golpe de Estado. Esse encontro foi completamente aleatório, e isso não é a defesa que está dizendo, os próprios autos dizem isso, quando do relatório da Polícia Federal, na página 477, tem um áudio do tenente-coronel Cid com o de Oliveira, que também estava neste encontro, onde ele disse, ou vai lá para o Alvorada, ou vai lá para 112, bloco B. Ou seja, havia uma aleatoriedade, ministra Carme, veja, havia duas possibilidades para que eles se encontrassem, ou no Alvorada, ou no bloco B da 112. Caso eles tivessem optado pela primeira, jamais teriam ingressado na residência do general Braga Neto. Jamais ministro Fux teriam conhecido o general Braga Neto. Jamais teriam incorrido em uma suposta reunião de plano de golpe de Estado. Isso quem não fala é a defesa. O relatório final diz exatamente a respeito dessa aleatoriedade do encontro. A segunda tese de mérito é em respeito à segunda viagem do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a Brasília, aonde tinha um intuito eminentemente familiar de realizar a mobília dos filhos que aqui residem, e a defesa tem comprovantes de compra de mobília, comprovantes do Uber, de trajeto, aonde ele ficou, tudo isso para comprovar que não tinha o intuito de se reunir com os seus supostos comparsas de intentos criminosos, mas tão somente realizar uma viagem com o intuito familiar, que foi devidamente autorizada pelo seu superior hierárquico à época, inclusive o próprio trecho da denúncia em que diz que nessa segunda viagem ele havia monitorado Vossa Excelência, ministro Alexandre, e também o excelentíssimo senhor presidente da República, são 5 linhas fazendo referência àquela delação premiada do dia 21, que é mentirosa e que é ilegal. Tenta fazer uma relação com as herbes, como se ele estivesse localizado em pontos estratégicos, mas esquecem que os mesmos que estavam
rodeados, todos estavam na região central, inclusive o relatório da polícia traz que em determinado momento, do dia 23 de novembro, às 9h32 da manhã, a herb do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima se conectou em 2 antenas diferentes, ou seja, é completamente aleatório dizer que ele estava realizando qualquer tipo de monitoramento, até porque estava hospedado no Hotel Vision, que todos sabemos é na região central e englobaria inclusive o raio desta casa. Raio que se considera por 3 quilômetros, diametralmente 6 quilômetros. É muita coisa para se considerar que havia um monitoramento. A terceira e última excelência é em relação ao apelo Neta. É preciso dizer em alto e bom tom: este cenário prospectivo de inteligência não é, nunca será, nunca foi um plano de golpe de Estado. Ele não é um documento clandestino que foi feito com fins espúrios. O seu superior sabia que ele estava analisando esse cenário prospectivo de inteligência, afinal de contas, essa era a sua atribuição oficial como oficial da inteligência da 6ª Divisão do Exército. Ou seja, competia às suas atribuições fazer cenários prospectivos de inteligência, e isso jamais poderia ser implementado como um plano de golpe, porque não competia à esfera de análise dele. É preciso lembrar que a premissa dessa análise era exatamente a fraude nas urnas. E não por um disse-me-disse popular, senão porque o próprio Ministério da Defesa instaurou uma investigação à época para determinar se de fato havia, ministro Zanin, ou não fraude nas urnas. A partir deste momento de investigação, nasceu-se a possibilidade legal e institucional que ele fizesse um cenário prospectivo, e eu devo dizer, um cenário prospectivo pautado no regramento, na doutrina militar terrestre, no PPCOT 2020 do Exército, que vossas excelências provavelmente não sabem, porque a polícia não sabe, o Ministério Público não sabe, porque ninguém resolveu perguntar ao Exército. É a mesma coisa de vossas excelências decidirem sobre uma perícia, sobre um erro médico, e não consultarem uma perícia médica daquilo que se tratava. É um documento oficial, tratado sob regramento próprio do Exército. Ninguém perguntou para o Exército do que se trata. Dentro do documento, peço vênia para ler apenas um trecho. Aprimorar a comunicação estratégica das Forças Armadas com os presidentes dos poderes constitucionais. Esse, dentre outros trechos, traz a completa legalidade do documento. O documento visava fins eminentemente estratégicos, pautados dentro de um treinamento do próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ensinou o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a fazer cenários prospectivos de inteligência. Enquanto isso, se tirou-se de um contexto este cenário como se ele só tivesse executado este com um plano de golpe de Estado. Ele já executou dezenas ao longo de sua carreira. Inclusive, a título de curiosidade, na posse da ex-presidente Dilma, o presidente Michel Temer, ele estava como destacamento das Forças Especiais e ele havia realizado um cenário prospectivo de inteligência para a retomada do Palácio do Planalto em caso de atentado. Eu fico imaginando se pegassem esse planejamento, ele ia incorrer em golpe de Estado. Eu concluo, eminentes ministros, afirmando e reafirmando: essa denúncia não deve ser recebida. A defesa pugna pela rejeição e, principalmente, para que vossas excelências dediquem-se àquilo que eu decidi dedicar à minha vida. Eu decidi dedicar a minha vida, em primeiro lugar, em defesa da palavra de Deus e, em segundo lugar, em defesa deste livro. Aqui, verdadeiramente, está a instituição do Estado Democrático de Direito. Aqui tem o princípio da imparcialidade. Aqui tem o devido processo legal. Aqui tem a presunção de inocência. Não nos apartemos do que diz esta carta. Pela atenção carinhosa, agradeço a vossas excelências. E aí a brincadeira fica divertida, porque aqui a gente não tá falando de só lei Magnitsky, mas de crime, quando o impeachment da Dilma. Eu tive foto disso, é porque o Alexandre de Moraes, vagabundo, derrubou meu Facebook. E eu não deu tempo de baixar todas as informações que eu tinha publicadas no Facebook. Mas eu postei as fotos do assessor, um assessor da Câmara, um crachá de assessor, distribuindo dinheiro vivo. Do contrário, eles não precisavam ir para Portugal. Para que fazer evento em Portugal? Eles descobriram que era perigoso fazer encontros em Brasília. Gente, o Gilmar Mendes ele poderia muito bem fazer encontros na faculdade dele. O fato da Folha de São Paulo mencionar essas coisas não me deixa muito surpreso, porque muitas vezes esses jornais fazem esses tipos de denúncias mais para poder chantagear. Ó, quero mais dinheiro aqui, quero mais poder, quero mais contratos e por aí vai. Por quê? Gente, nos Estados Unidos, eu já estou ciente disso, né? Tem uma denúncia formal sendo feita por causa da... Vocês lembram daquela matéria? Deixa eu pegar aqui o ano da matéria. O ano da matéria, acho que 2022 ou 2024. Acho que foi 2024. Eu vou achar aqui depois. Mas uma matéria do Financial Times
que denunciava, por exemplo, a JBS violando a lei, deixa eu ver qual é o nome da lei, Lei Anticorrupção Americana, é a FCPA. Né? A Lei Anticorrupção. Por quê? Vou resumir aqui para vocês como que esses jornais atuam. Porque depois disso ninguém nunca mais falou da JBS. É bom lembrar isso. Eu quero fazer um paralelo aqui da matéria do Financial Times com relação à Folha de São Paulo apontando os erros do Lula. A JBS foi condenada por corrupção no Brasil e as multas foram de 10 bilhões de reais. E essas multas foram anuladas pelo Toffoli. Lembram disso? Bem, para quem não lembra, a decisão favoreceu diretamente a JBS, mas também a esposa do Toffoli, a senhora, né, porque ela é casada com ele, né, Roberta Rangel. E a Roberta Rangel, ela prestou serviço jurídico para a JBS. Vou repetir, o Toffoli anulou multa da JBS de 10 bilhões de reais. Achou a matéria. Esse Pedro é fera demais, pelo amor de Deus. Olha ali, na Forbes. Olha, a despeito de... Como é que a gente pode traduzir a despeito de? Acho que não tem uma tradução melhor, né? Apesar de... A despeito dá pra usar também. Eu sei, mas é muito formal. O Paulo Francis falava... Como é que era o Paulo Francis falava, Max? Congratulações, que coisa mais absurda. Congratulações. Né? Paulo Francis, ele odiava esses termos. Então, apesar, né, da história de corrupção, não de... Como é que eu vou traduzir? Bribery, suborno. Apesar da história de suborno e corrupção no topo dos donos, né, da empresa, a maior empresa de... Como é que ele tá ali? The largest meat packer, ou seja, a maior empresa de carne, né? Empacotadora de carne. E aí ele mostra a corrupção envolvendo a JBS, a esposa do Toffoli e a decisão do Toffoli. Saiu na Forbes, saiu na Financial Times. E aí o que acontece? A decisão que o Toffoli fez, ela favorece diretamente a imagem da empresa. Mas só que isso foi aí às vésperas, né? A matéria foi escrita, às vésperas da empresa, da JBS aqui nos Estados Unidos, entrar na Bolsa de Nova York. Pô, peraí, tem alguma coisa errada. Os indícios de conflito de interesse são muitos aqui. Já que a esposa do Toffoli, a advogada Roberta Rangel, ela prestou serviços jurídicos para a empresa. Ou seja, isso é um caso de evidente falta de transparência para o mercado americano. Então, há uma denúncia que será feita aqui nos Estados Unidos. Eu estou conversando com um amigo meu americano que está interessado nisso. Uma denúncia ao SEC, né? Ao SEC, que é um órgão abaixo do Departamento de Justiça americano, DOJ, para denunciar essa corrupção envolvendo o Toffoli e a esposa dele. E aí a brincadeira fica divertida, porque aqui a gente não está falando de só lei Magnitsky, né? Mas de crime relacionados a essa secretaria, né? Que fica no Departamento de Justiça, mostrando a violação à lei anticorrupção nos Estados Unidos. Eles estão aqui metidos aqui firmes. Eles são o topo. Agora, por que não se falou mais disso? Do nada. Porque rolou uns milhão. Você entende? Lembra? É igualzinho isso aqui, ó. Essa conta tinha uns 30 milhões, aquela tinha uns 40 milhões. Eu mandei 50 milhões pro Lula, mandei 300 milhões pra Dilma. Caceta. Pois é. Então, assim, eu não me espanto desses jornais acertarem como se fosse relógio, porque não é como se fossem relógios. Eu já vi casos em Brasília, resolvidos em café da manhã, né? Ali naquele hotel... Como é que é o nome daquele hotel ali, Max? Fica bem pertinho da torre de TV. Todos os políticos vão ali. Os caras tomam café na maior cara dura. Assim, com os empresários. Não é escondido de ninguém. Isso porque lobby no Brasil é crime, né?
Mas Aqui não, é. aqui não. Mas lá no Brasil é crime. E os caras tomam café com os bilionários ali, os milionários, à luz do dia. Não é, não. Não. É um hotel top ali, perto do... É o do Paulo Otávio lá? Eu acho que é. Vê os hotéis do Paulo Otávio lá em Brasília, deve ser um... Eu não lembro agora. O Tinha um pessoal no Star, chat não sei o que, vai Star saber. lá. Vai ter gente de Brasília. No chat vai lembrar. A galera do chat vai lembrar. Não é o Royal Tulip. Meliá, Brasil 21. Eu não sei se é o Meliá. Brasil 21. Acho que é o Brasil 21. Hotel Brasil 21. É o Brasil 21, a galera já sabe. É perto do... Não, mas é porque o Royal Tulip, ele fica perto do palácio, não é isso não. É perto das torres. O pessoal tá falando no Hotel Nacional, não lembro agora. Mas enfim, o que eu quero dizer é, esses jornais, eles fazem esse tipo de denúncia e depois nunca mais falam dessa denúncia porque recebeu o Pix. Essa é o Meliá mesmo. Meliá ou 21. Estão falando que é o Brasil 21, em frente ao posto da torre. Eu não vou lembrar agora. Meliá Brasil 21. É, porque Meliá Brasil 21, então o mesmo hotel. É mesmo? É, então deve Pelo que ser eu isso. entendi é isso. Perto da Enfim. torre. O Tulip é na beira do lago. Esse disse o Vinícius O Branco. Peter, esse hotel Peter. Eita, Jorge Ribeiro, Hotel Naum. Caramba, a gente vai fazer a enquete. Não, mas não é o Peter, porque o Peter, eu tenho eu presenciei o Peter numa outra situação, né? Na época do impeachment da Dilma, eu tive foto disso, é porque o Alexandre de Moraes, vagabundo, derrubou meu Facebook, e eu não deu tempo de baixar todas as informações que eu tinha publicadas no Facebook, que eram coisas antigas. Terça Livre não tinha nem YouTube ainda, né? Então a gente postava as matérias lá, então a gente perdeu as matérias do site e as postagens no Facebook. Mas eu postei as fotos do assessor, um assessor da Câmara, com crachá de assessor, distribuindo dinheiro vivo para todos os cubanos na van. Eu filmei isso na época do impeachment da Dilma. Ele dando dinheiro vivo para os cubanos na van, na época do impeachment da Dilma. Essa galera não me odeia à toa, né? Foi lá no Hotel Peter. Eu não julgo, eu sou irresistível, né? Então... Tá, então rapidinho, só uma informação mesmo, só para ver como o Brasil é de um absurdo, né, sem limites. 6 senadores, então, já comunicaram à mesa diretora que participam do Fórum de Lisboa, lá do Gilmar Mendes, né? Todos solicitaram a viagem como se fosse uma missão oficial. Quem vai arcar, como eu disse, com esse ônus somos nós, pagadores de impostos. E a lista tem o seguinte: Irajá, do PSD de Tocantins, Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, Márcio Bittar, do União Brasil, do Acre, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, e Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. Foi solicitada à Câmara dos Deputados a lista de todos os parlamentares, dos deputados que pediram autorização para deixar o país com o objetivo de participar deste fórum promovido pelo Gilmar Mendes, e a Câmara, a direção da casa, negou o compartilhamento das informações. Tá? Então a gente ainda não sabe quantos deputados... O cálculo era que 40, pelo menos, participassem. Então a gente não sabe quem são os deputados que participarão e quais dos deputados que participarão vão arcar com, né, os custos da viagem, ou aqueles que vão pedir ressarcimento para que nós aqui, os otários, pagadores de impostos, banquem essa farra dessa turma toda nesse fórum jurídico terceiro-mundista do Gilmar Mendes. E aí? Eu quero que o Chega comece a investigar isso aí, né? O André Ventura prometeu que vai. Já vai meter bronca, porque é o seguinte, eles entenderam que viajar para a China era muito descarado, viajar para outros lugares era muito ruim, e Portugal virou um local de reunião deles depois que a Magnitsky começou a entrar em andamento. Porque, gente, olha só, é sério isso. A Magnitsky é uma ação que será feita em breve, se Deus quiser. Já está tudo certinho. Falamos sobre isso lá no CPEC. Eu vi que tinha um pessoal do MBL zombando, né? Mais 72 horas.
enfia os 72 horas que você escreveu nos comentários da timeline no meu perfil no... Tá? O pessoal do MBL aí é tudo vagabundo, não presta, nenhum membro do MBL vale alguma coisa, nenhum. Todos eles são canalhas. Inclusive, não fiquem pasmos se eles celebrarem a morte do Bolsonaro, caso isso venha a acontecer, e eu não quero de jeito nenhum. Mas eu não me espantaria, porque essa gente não tem coração. Esses caras são canalhas. A minha esposa tentando, com unhas e dentes, sobreviver, a minha filhinha precisando de ajuda, esses caras estavam pedindo a minha prisão. Só por desavença política. Eu nunca vou desejar um troço desse pro Kim ou pro Renan Santos, cara. Em situação nenhuma vou desejar uma porra dessa. E os caras estavam ali, ó, protocolando. Vamos lá, quero prisão deles. A Amanda, aquela vagabunda que tava gravando vídeo com o Tarcísio, Sim. pediu a minha prisão. O Kim, o Renan Santos, o Danilo Gentili e o próprio Pavinato. Antes de mudar aí de lado para poder ter um contratinho que agora já perdeu, né? Então, essa galera toda pediu a minha prisão. Sem crime. Sem crime. Você pedir a prisão de alguém sem crime é uma safadeza sem limite, cara. Sim. Isso é uma coisa... É desumano. É desumano. É desumano. É coisa de psicopata. É. Coisa de psicopata. Não, é bom lembrar disso. Então, eu temo muito isso que os ministros estão fazendo, junto com os senadores, em Portugal, é para poder articular. Porque, vale lembrar, por que eles não estão mais fazendo essas reuniões em Brasília? Porque teve alguém que mostrou que existe uma letra de escuta telefônica em Brasília. Quem é esse alguém? Sou Joe. Eu provei, eu não fiz cogitação. Eu provei que em Brasília tem maletas de escuta telefônicas. Não estou dizendo que os caras estão indo para Portugal só porque eu falei que tem escutas telefônicas em Brasília. Mas um dos motivos é evidente. Eles descobriram que não é seguro fazer encontro no Brasil. Do contrário, eles não precisavam ir para Portugal. Para que fazer evento em Portugal? Eles descobriram que era perigoso fazer encontros em Brasília. Gente, o Gilmar Mendes ele poderia muito bem fazer encontros na faculdade dele. Em Brasília. Ele não precisava de ir para Portugal. Um dos motivos é, eles não estão seguros em Portugal ou, o Gilmar Mendes está recebendo alguma grana fora do Brasil e ele precisa justificar esse dinheiro por meio de um eventozinho fajuto em Portugal. Das duas, uma. E é óbvio que eles estão fazendo isso. O Gilmar Mendes já está falando há um bom tempo, ele, o Toffoli, de presidencialismo parlamentarista. Isso aí. O Rodrigo Maia foi na Espanha para pegar informações e conversas e entender como que funcionaria um semipresidencialismo no Brasil. Um dos senadores que foi mencionado aqui agora pelo Lacombe, que foi para o Gilmar Palusa, viajou para a Rússia para aprender sobre censura. Sim. Que é o Ângelo Coronel. Viajou para a Rússia. Ângelo Coronel, para quem não sabe... Tá na lista aí do Gilmar Palusa ali. Então, eu falei, um dos senadores. Pois é. E para quem não lembra do Ângelo Coronel é o cara que... O editorial, meu ex-editor-chefe da revista Terça Livre, bota a câmera nele lá, por favor. Esse ali fez o... Como é que era? O Faroeste Brasileira, não? Faroeste Brasileiro. Era esse o título, né? Agora eu não tô lembrando exatamente, porque agora eu tô confundindo com o nome lá do... Mas é porque eles meio que copiaram, porque foi... Mas era parecido isso, né? Era parecido. A gente fez esse nome. Título, eles copiaram. Eu acho que o título era esse. Pavinato copiou depois. Eu acho que o título era esse mesmo. E inclusive, tinha mais coisa para ser publicado. A gente recebeu informações, né? Denúncias, documentos. Foi tudo levado na busca e apreensão. Ou seja, o Max... Até hoje não devolveram. O Max era o editor-chefe da revista Terça Livre. Ele estava à frente do pessoal que estava escrevendo os artigos, ele que corrigia, via tudo. E uma das matérias investigativas era como o Ângelo Coronel
estaria ou não envolvido no incêndio que, do nada, só pegou numa parte específica da Assembleia Legislativa da Bahia, né? Mas é sério, imagina um lugar enorme O gabinete, né? do gabinete e só pegou fogo numa partezinha que era exatamente onde ficavam Era só pegou fogo em uma prateleira de uma estante. Coloca aí, E produção. era onde estavam os documentos que poderiam mostrar, né, comprovar a ligação do Ângelo Coronel com o esquema de grilagem que teve na Bahia. Olha ali, ó. Essa é a matéria do Cacai, né? Eu não vou atrás pra processar ela, filmou o Cacai. Ô, Cacai. O pessoal tá dizendo aqui Se que o Cacai é o Superman, ele encontrou a Kryptonita. Oi? o Ciro Nogueira também tá lá em Lisboa, mas o Ciro Nogueira, ele inclusive já deu uma declaração, foi ministro do Bolsonaro, mas é claro, centrão. O Ciro Nogueira deu uma entrevista dizendo que está bancando os próprios custos. Ele não fez ainda a requisição ao Senado para ressarcimento das despesas que vai ter nessa viagem a Portugal. Vamos aguardar. Mas ridículo, né? por isso que eu não li o nome do Ciro Nogueira, porque foram 6 senadores que já anunciaram, estamos em missão oficial e vamos pedir ressarcimento. O Ciro Nogueira não está no grupo. Mas é ridículo ir pro Gilmar Paulo. Não, Por favor, né, cara? Absurdo. Por favor. Absurdo. Nenhuma pessoa de bem vai querer nem chegar perto